Eu arrisco a dizer que você vai ver a aula mais completa que você já viu no YouTube sobre variáveis e properties do CSS. Mesmo que você já saiba sobre esses assuntos, eu tenho quase certeza que alguma coisa nova você vai aprender nesse vídeo. Então vamos lá? Simbora! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da Serlive.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. O vídeo que você vai assistir hoje aqui no YouTube é um trecho de um curso que eu tenho sobre HTML e CSS. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito, mas vamos lá. Sem enrolação nenhuma, deixa eu já colocar aqui para vocês, se liga só. Só dando continuidade aqui aos nossos estudos, eu quero falar de uma outra coisa que a gente tem no CSS. Não assista vídeos com velocidade maior do que 1x, tá? Vou mudar aqui para 1, coisa feia, Daniel. Faz coisas diferentes do que eu falo para fazer. Agora sim, vamos reagir aqui. Ou melhor, reagir não. Eu vou deixar tocando. Pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, eu quero falar de uma outra coisa que a gente tem no CSS, uma coisa até mais moderna, que são as properties, tá? Elas são muito parecidas com as variáveis, por isso eu vou dar uma repassada aqui nas variáveis e depois eu quero falar quais são as diferenças dessas properties, ok? Então vamos lá, o que a gente viu até agora de variável, né? A gente viu que a gente consegue determinar as variáveis ou definir as variáveis, nós podemos até utilizar este root daqui, né? Que seria um lugar ideal para a gente colocar nossas variáveis. Então aqui eu tenho duas variáveis e sempre que eu utilizar estas variáveis no nosso código, o que vai acontecer de fato é que esta variável daqui será substituída, por exemplo, por um valor, aqui no caso 10 RMs. Então sempre que eu tiver esta função var, né, abre e fecha as parênteses, e quando eu tiver o nome da minha variável, na prática, o que vai significar é que todo esse trecho de código que eu selecionei será substituído por um valor. Bacana? Simples assim. Também falei um pouquinho sobre escopo de variáveis, né? Então eu tenho aqui uma div, tenho aqui algumas divs aqui também, inclusive tenho essa div 2 que eu nem utilizei ela aqui, certo? Eu tenho assim container e div 1. Dentro do container eu tenho uma cor laranja. Então, por uma questão de escopo, o que estiver mais próximo ao parágrafo, né? O que estiver mais próximo do parágrafo será o valor da variável que será aplicada. Então, deixa eu fazer o seguinte, para não perder esse arquivo, eu vou pressionar Ctrl Shift S, vou salvar este cara como variáveis, eu vou colocar variáveis 2, tá? Porque daqui a pouquinho eu vou falar de property também. Bacana? Muito bem, então temos aqui um mesmo exemplo, eu vou simplesmente tirar tudo isso daqui e nós vamos começar de novo. Vou manter somente aqui o nosso HTML já pronto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, variáveis, colocar assim, ó, parte 2, tá? Muito bem, é isso aí. Então, as variáveis nós já usamos. Vamos fazer o seguinte, eu quero colocar aqui algumas definições de variáveis. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui duas cores, né? Então eu tenho, por exemplo, uma cor de sucesso e uma cor de, sei lá, uma cor de erro, um exemplo, tá? Então imagina que durante toda a nossa aplicação, eu vou utilizar essas cores em vários lugares, certo? E se em algum momento eu precisar alterar essa cor, o ideal é que eu altere num lugar só. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma cor que representa sucesso. Essa cor ela vai ser utilizada na validação de formulário, ela pode ser utilizada em mensagens de sucesso, tá? Ela pode ser usada em um monte de lugar que sempre vai representar sucesso. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada success color, por exemplo, tá? E aí, vou colocar aqui green, ok? E eu vou colocar aqui também uma cor de erro, né? Então, sei lá, error color, um exemplo, tá? E aí eu vou colocar red, tá? Sem grandes problemas aqui. Show? Então temos duas variáveis aqui. Eu tenho container, tenho div1, tenho div2. Vamos colocar aqui, por exemplo, mais uma coisinha aqui, pode ser que eu utilize para exemplificar ainda mais, tá? Então, dentro deste div2 eu tenho uma tag B que vai ficar em negrito aqui no browser, tá? Muito bem, aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui body, então se eu vier aqui colocar, por exemplo, body, e vier aqui colocar success, ou melhor, vou colocar error color, e eu vou colocar orange, tá? E aí dentro aqui, ou melhor, embaixo aqui do body, eu quero, por exemplo, colocar container, e eu quero colocar error color, eu vou colocar, sei lá, vou colocar pink, sei lá, tá? Desse jeito. E aí, aqui ainda, eu quero colocar, por exemplo, div2, eu vou colocar div
2. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, colocar, por exemplo, yellow, tá? Desse jeito, ok? E aí, digamos que no meu elemento B, eu tenho a utilização dessa cor, certo? A utilização desta variável. Vou colocar error aqui, tá? Coloquei esses nomes aqui, mas é só para a gente poder entender. Bacana? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse dólar aqui também entre a tag B, tá? Então, vou colocar assim, é isso aí. B, fecha, show de bola, bacana. Isso aqui é o que nós temos, tá? Eu vou abrir essa página no nosso Go Live. Ok, abriu aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui dentro de Body, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar Color White, deixa eu colocar esse valor daqui, e eu quero colocar um background color, um quase preto, eu vou colocar black aqui, e depois vou clarear um pouquinho aqui mesmo, tá? Tom assim, ligeiramente um tom, opa, coloquei no lugar errado, é aqui, um tom meio azulado, assim, colocar um tomzinho desse jeito, é isso aí, vou salvar, vamos voltar para cá, bacana, é isso aqui que eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho este zoom, e é isso aí. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho as palavras, né, dólar e y, que estão em negritos, e aí, qual é a cor que ele está aplicando, né? Qual é a cor que ele está aplicando aqui, neste cara daqui, neste dólar? É a cor do elemento que definiu a minha variável, elemento mais próximo. Então, qual que é o elemento mais próximo? Div1, eu não tenho div1. Qual que é o outro elemento mais próximo? É o container. Qual é o valor da variável? É pink. Logo, ele está colocando aqui o valor de pink, certo? Mesma coisa aqui no segundo. Então, eu tenho alguma variável definida dentro do próprio B? Não. Então, ele vai olhar para o div2. O div2 está aqui. Qual que é a cor? A cor amarela. Então, ele aplicou a cor amarela exatamente aqui. Ou seja, isso tem a ver com herança, tá? Tem a ver com herança. Agora, olha o que vai acontecer, pessoal. Por exemplo, imagina que este div2 daqui agora, eu vou colocar um valor que não existe, tá? Vou colocar, ou melhor, existe, mas não para cor, tá? O que vai acontecer agora? Aqui, nesta parte, vai começar as diferenças, tá? Então, eu vou colocar 50 pixels e vou salvar. O que aconteceu aqui? Este Y daqui, ele ficou branco. Por que ele ficou branco? Porque é como se ele tentasse aplicar este valor, não conseguiu aplicar, então ele não aplica valor algum. Bacana? É como se ele tentasse aplicar um valor, eu posso até inspecionar isso aqui, que a gente vai ver exatamente isso, olha só. Ele tentou aqui colocar, ó, olha só, error color, 50 pixels, ele tentou aplicar aqui, não funcionou, é como se ele tivesse colocado o inset, se não me falha a memória, né? É como se eu tivesse colocado isso aqui, ó, color unset, na verdade, tá? Ó, ele até mostra aqui, ó, unset, ó, atua como o valor herdado ou o valor inicial, dependendo se a propriedade ela pode ser herdada ou não. Então, o unset é como se ele voltasse para o valor original dela, exatamente o que aconteceu, tá? Deixa eu tirar este color unset daqui, tá lá, ele voltou para o valor original. Bacana? Então, galera, eu percebo que quando eu coloco um valor que simplesmente não pode ser aplicado, ele vai tentar aplicar, não vai conseguir e vai simplesmente ignorar aquela propriedade, aqui no caso a propriedade color. Tá? A gente tem também um segundo parâmetro que eu posso colocar aqui, logo depois do nome da nossa variável, eu posso colocar um valor padrão. Só que isso daqui ele não vai se comportar exatamente como a gente espera. Repara só, eu coloquei aqui, ó, vírgula, red, tá? Coloquei uma outra cor. O que vai acontecer? Se eu salvar e testar, repara que nada aconteceu. Ele continuou com a cor padrão, certo? Por que isso está acontecendo? Porque este valor daqui, né, o segundo valor que a gente passa para a função var, ele é um valor opcional e ele vai ser o valor aplicado quando o nome desta variável estiver errado. Ou seja, se eu não criei esta variável daqui, então ele vai aplicar red. Ou seja, na prática, ele vai validar a propriedade ou a variável e não o valor da variável. Tanto isso é verdade que se eu colocar aqui o número 2, por exemplo, ou seja, esta variável não existe, tá? Então não existe isso daqui em nenhum lugar, eu defini error color 2, ok? Se eu salvar e testar agora, repara, ele colocou
o valor vermelho lá, certo? Muito bem, então vimos aqui também os valores padrões, digamos assim, que será aplicado se a minha variável não existir. Mas ele não vai comparar, ele não vai testar o valor da variável, ele vai simplesmente testar a variável em si. Ok, pessoal? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, na verdade isso aqui é um spoiler do que eu vou falar daqui a pouquinho no curso, na parte de animação, mas eu já quero mostrar uma diferença entre as variáveis, que é o que eu estou mostrando agora, e as properties, que é o que eu vou mostrar logo em seguida. Tá? Eu acabei nem utilizando, né, esta variável green, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu vou colocar uma outra variável aqui e vou chamar esse cara de angle, tá? Eu vou colocar 0 deg. Eu vou falar de tudo isso daqui ainda no curso, não se preocupem, tá? Vou falar de transformação, de rotação e tudo mais. Por enquanto eu quero que você pegue só o conceito do que eu vou falar agora. Mais pra frente você vai entender melhor isso, tá? Mas por enquanto, foca nisso aqui, ó. Eu criei uma variável angle que recebe um valor de 0 graus, tá? Muito bem. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu quero uma outra div aqui e eu quero colocar o texto anima, tá? Desse jeito aqui. Bacana? Anima. É isso aí. Aqui no meu CSS, eu vou fazer o seguinte. Anima. Eu vou colocar uma largura de 200 pixels. Vou colocar um height de 200 pixels. Vou colocar também um background. Agora, só para usar aquela variável, eu vou colocar o success color, tá? Só para dizer que eu usei. E aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Transform. Tudo isso aqui eu vou falar ainda no curso, não se preocupe, tá? Transform, rotate, aqui, rotate, var, angle, tá? Desse jeito daqui. E eu vou criar uma animação, que também eu vou falar mais pra frente no curso, não se preocupa por enquanto com isso que eu vou falar, com isso que eu vou mostrar agora, tá? Eu vou criar uma animação chamada rotate, que vai acontecer durante 2 segundos, de forma linear. Vou detalhar ainda isso daqui muito mais, e vai ser também uma animação infinita, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma animação aqui, keyframes, rotate, que é o nome da minha animação, deixa eu trazer um pouquinho para cima, e basicamente eu quero animar o valor da minha variável para, olha só, angle, e aqui vai ser 360 graus, tá? Desse jeito. Se eu salvar e testar, eu vejo que não teve nada aqui, não fez animação nenhuma, tá? Então, o que eu quero que você perceba é, eu não consigo animar valores de variáveis. Isso daqui não é possível de fazer, ok? Agora, eu vou mostrar uma outra maneira da gente criar variáveis também, como se fossem variáveis, que é utilizando a diretiva property, tá? O que eu vou fazer? Eu até vou utilizar o mesmo documento daqui, e nós vamos, ou melhor, variáveis 2, eu vou salvar como Ctrl+Shift+S e vou salvar como property. Daí vai ficar separado, tá? Property. Desse jeito daqui, vou salvar. É isso aí. Muito bem. Então, nós temos aqui essas variáveis, eu vou até comentar essas variáveis daqui, vou utilizar simplesmente o nome delas. Não vou querer este cara, não vou querer este cara também, nem este. E aqui eu posso utilizar sem problema. Ok, então a definição das variáveis, né? Eu vou manter só mesmo aqui a hora de eu definir as variáveis, tá? Vou salvar. Se eu olhar agora property aqui no meu Chrome, repara só, vou trocar aqui onde eu tenho variáveis 2, eu vou colocar property desse jeito. E aí eu tenho da mesma forma, né? Eu tenho tudo vermelho por causa do valor padrão. Inclusive aqui nessa parte do success color, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, blue, que ele vai colocar o fundinho azul, que é a cor padrão, tá? Mesma coisa aqui, eu poderia colocar um valor padrão para esta variável angle, mas você já sabe como é que faz, tá? Muito bem, agora eu vou mostrar uma outra sintaxe de fazer exatamente a mesma coisa, porém utilizando o property. Como é que vai funcionar? Vai ser exatamente a mesma coisa que as variáveis, só que a diferença vai ser o seguinte, ó, success color, só que aqui eu vou precisar colocar antes a diretiva property, desse jeito, tá? Então eu coloco a diretiva property, o nome da minha variável,
E entre as chaves, eu vou ter alguns valores aqui. Na verdade, eu vou ter 3 conjuntinhos de valores, tá? Vai ser a syntax, ok? Desse jeito. Por enquanto, eu vou colocar asterisco aqui, desse jeito. Vou colocar aqui ponto e vírgula. Eu tenho um valor que chama in hearts, não sei como é que se pronuncia isso, tá? Mas ele vai receber os valores true ou false, ou seja, se true, ele vai herdar o valor da propriedade, se false, não vai herdar. Eu já vou mostrar em detalhes isso daqui. E ele também vai receber o initial tracinho value, que é o valor original, o valor padrão, tá? Como o próprio nome já indica, eu vou colocar então aqui green, desse jeito daqui. Opa, escrevi errado, é isso aí, ponto e vírgula, tá? Então, eu tenho @property ou @property, o nome da minha variável, eu tenho a syntax, que é o valor, é o tipo de valor, eu já vou mostrar para vocês. Asterisco significa qualquer valor, eu não faço nenhuma verificação de tipo de valor, já vou explicar um pouco mais. In hearts é para indicar se ele vai herdar ou não. Lembre-se que as variáveis, por padrão, elas herdam, tá? As variáveis herdam o valor. E initial value, eu tenho o valor green aqui. Muito bem, o que a gente vai fazer então? Eu tenho aqui, ó, error color. Eu vou colocar então agora success color, tá? Desse jeito daqui. Success color aqui no B. Esses dois caras eu vou deixar vazio, vamos ver se a gente vai utilizar. De qualquer maneira tá aqui, success color, eu tenho aqui o blue, tenho aqui o red, o meu success color tem o valor green ali, e é isso aí. Eu poderia fazer o seguinte, só por uma questão de organização, eu vou colocar esse cara aqui em cima, e onde eu tenho esse success color, olha só, vou selecionar Ctrl D aqui. Opa, porque eu digitei alguma coisa errada. Sim, faltou a letra C, pessoal. Aqui a letra C aqui, agora sim tá certo, ó. Tá? Agora sim ele ficou com o valor padrão, ficou com o verde padrão, que é o initial value. Como ele existe, então o valor default, ele não entrou em ação, certo? Muito bem. Agora o que vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó? Opa, deixa eu colocar este comentário para cá, desse jeito. Aí, no meu root, tá? No meu root, eu quero falar o seguinte, que o meu success color agora vale blue. Deixar dessa forma aqui, tá? O que vai acontecer? Tudo ficou azulzinho ali. Show? Muito bem. Qual que é o problema disso daqui? Em alguns casos, a gente quer criar uma variável, mas não quer permitir que este valor ele seja sobrescrito. Ou seja, se eu vier aqui colocar, por exemplo, success color no body, colocar orange aqui, desse jeito, eu vou salvar e vou testar, tá lá, ficou laranjinha tudo, certo? Só que em alguns casos eu não quero correr esse risco, tá? Eu quero criar uma variável, determinar um valor para ela, que no caso, por exemplo, é o valor de verde, mas eu não quero que sem querer o dev, né, a pessoa que estiver desenvolvendo a página, eu não quero que ela sobrescreva esta variável sem querer. Como é que eu posso fazer isso? Ao invés de colocar em hearts true, que é o valor padrão das variáveis, né, as variáveis nós vimos que elas herdam por padrão, eu posso falar que não, eu não quero isso, eu quero colocar falso, desse jeito. Quando eu colocar falso, repara lá, ele vai sempre colocar o valor padrão, tá? Ou seja, o initial value. Ou seja, eu ganho um controle a mais para permitir ou não a herança. No caso das variáveis, eu não tenho esse controle. No caso das properties, eu tenho sim este controle daqui. Bacana? O que mais que a gente pode fazer aqui com relação a variáveis? Eu vou voltar com o valor true, porque eu quero mostrar algumas outras coisinhas para vocês, tá? Eu tenho aqui o laranja, show de bola, e aqui eu tenho o success color, verde, é isso aí, root tá aqui blue, é isso aí, e eu tenho aqui também, por exemplo, no body eu tenho o orange. Vamos fazer o mesmo teste, né, que eu fiz antes. Eu vou colocar 50 pixels, certo? Coloquei 50 pixels ali. O que vai acontecer? Que agora, da mesma forma que antes, ele tinha colocado, né, o valor padrão, certo? Qual que é o valor padrão aqui da div? Né? É sem cor de fundo alguma, então ele não teve cor de fundo alguma. E a mesma coisa aqui na tag B, certo? Tá, então qual é a vantagem, Daniel? Bom, a vantagem é que
Aqui nesse syntax, como eu coloquei asterisco, isso daqui significa que ele pode aceitar qualquer valor padrão. Porém, eu consigo colocar aqui uma série de, digamos assim, de textos que vão indicar qual é o tipo de valor dessa variável. Pode ser porcentagem, pode ser número, pode ser comprimento e pode ser cor, que é o caso, tá? Success color, eu tenho a cor green aqui, eu quero garantir que esta variável só aceite color. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre o sinal de menor e maior, eu vou colocar color aqui. Quando eu faço isso daqui, o que vai acontecer na prática? Vai acontecer que na hora que eu definir uma variável, melhor, na hora que eu colocar um valor de uma variável que já foi definida, ele vai fazer a verificação do valor. Ele vai olhar para isso daqui, vai falar, isso aqui é cor? Não, então ignora. Ele não vai olhar para isso aqui, ele vai simplesmente ignorar esse valor e vai continuar com o que era antes. Se eu testar agora, olha lá, azulzinho, tá? De onde que vem esse azul? Daqui, do root, tá? Ele colocou, ele tinha o valor original verde, colocou o azul, aqui ele tentou colocar os 50 pixels, não foi possível por conta do syntax, então ele ignorou isso aqui e manteve o azul. Mesma coisa se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 1, sei lá, 0.1. Vou salvar, ele vai ficar verdinho, que é o valor original, o valor inicial. Bacana? Inclusive aqui no próprio aqui no Chrome, ele mostra aqui, olha só, invalid property value. Estava esperando cor e você me passou 50 pixels. Então, o próprio Visual Studio Code já ajuda nessa questão de encontrar o erro. Tá? Isso aqui é muito legal também. Bacana? Um outro detalhe, e agora deixa eu só ver uma coisa aqui, eu tenho o anima, é isso aí. Deixa eu roubar no jogo aqui, deixa eu ver. Ah, já tenho aqui o anima, ok. Muito bem. Tenho aqui o background, show de bola, rotate. Tá. Temos aqui o var angle, certo? E este angle, ele foi criado aqui, porém, ele não existe em lugar nenhum. Bacana. O que eu vou fazer agora? Mesma coisa, pessoal. Olha lá. Property. Angle. Ou angle, sei lá como é que se pronuncia, tá? Angle. Eu tenho aqui a syntax. Vou colocar aqui, por enquanto, asterisco. Daqui a pouco a gente vai ver o valor correto. Tenho aqui o inherits, que é isso. Vou colocar, sei lá, agora eu vou colocar falso. Não quero que ele herde, tá? E eu vou colocar o initial value. Vou colocar 0 DAG, tá? Esse é o valor original. Bacana? Muito bem. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o angle. Aqui ele não vou colocar nada, não precisa. Aqui animou. Ok, vou salvar e vou testar e nada aconteceu, certo? Mesma coisa. Por quê? Ele não consegue fazer uma animação deste angle daqui porque ele não sabe qual é o tipo desse valor, tá? Ou seja, no lugar de colocar aqui asterisco, eu vou colocar aqui angle. Vou salvar e vou testar e tá lá nossa animação rolando. Deixa eu aumentar um pouquinho esse tempo, né? Vou colocar aqui, sei lá, 5 segundos, ok? Olha só, começa a acontecer a animação. Então, uma outra diferença de variável para property é que property, se eu utilizar a sintaxe correta, ou seja, o tipo do valor, então o meu CSS consegue fazer animação aqui usando keyframes, animando o valor da propriedade. Tá? Com variáveis, isso não é possível, como nós já vimos. Então, estas são as principais diferenças de properties para variáveis. Aí você pode estar me perguntando assim, Daniel, você mostrou aqui color, você me mostrou angle, você me mostrou um monte de valores, você falou que tem number, tem length, tem porcentagem, tá, e como que eu vejo? Aí a gente vai ter uma série de valores possíveis, eu vou abrir aqui, olha só, por exemplo, interrompendo aqui a aula rapidinho, só para pedir um favor, tá? Eu estudei a fundo esses assuntos daqui. A única coisa que eu peço em troca para você é deixar um like para mim e também compartilhar este vídeo com pessoas que você sabe que quer ingressar na área de desenvolvimento web, especialmente desenvolvimento front-end, tá? Então manda esse vídeo para essa pessoa, eu agradeço demais se você puder fazer esse favor para mim. Agora sim, continuando aqui o curso, vamos lá. Deixa eu trazer para cá, eu vou trazer esse cara para cá.
Olha lá, eu vou passar essa URL para vocês aqui nos recursos da aula, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente tem vários, olha só. Alpha, Angle, que foi o que eu mostrei. Temos aqui, muitos deles a gente não vai utilizar, né? Color a gente pode utilizar. A gente pode utilizar aqui, vamos ver qual mais. Eu tenho aqui, ó, integer, que é valor inteiro, ou seja, quando eu tenho números inteiros, né? 1, 2, por aí vai. Length, que significa comprimento. Eu tenho length porcentagem, ou seja, ele aceita receber ou comprimento ou valor em porcentagem. Temos o number, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ou seja, ele vai receber ou um número inteiro ou um número decimal. O que mais que a gente tem? Porcentagem. Enfim, tem uma série aqui, tem string, que seria o padrão, né? E é isso aí. Tá? Então nós temos vários tipos possíveis que a gente pode utilizar naquele nosso syntax que eu acabei de mostrar. Você já sabia essas dicas que eu apresentei aqui nesse vídeo? Coloca nos comentários, me diga quem já sabia e o que já sabia e o que aprendeu de novo. Eu vou adorar saber o que você aprendeu de novo nesse vídeo daqui. E se você quiser conhecer meus cursos de HTML e CSS, vou deixar ambos os links aqui na descrição, dá uma conferida lá se você quiser. Fechado? Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, um forte abraço, nos vemos muito em breve no próximo vídeo. Até lá, e a garganta já tá indo.